Bom dia, seu Tamar. Bom dia, já boa tarde, né? Boa tarde já, é verdade. Ó. Tudo bem por aí? Tudo bem, tudo ótimo. Tá, então tá bom. Tá em quarentena aí, né? No sítio? Estou em quarentena aqui na roça, né? No interior. Ah, beleza. Sim que é bom. Bom demais. Seu Tamar, obrigado, viu? Obrigado por estar participando com a gente. Disponibilidade também, sei da quantidade de coisas que deve estar acontecendo aí na Embeleze, né? Pensando tantas estratégias, tantas coisas, então disponibilizar um pouco do tempo aí para conversar com a gente é muito grato por isso, tá bom? Obrigado mesmo. Oi, seu Tamar. Opa, tudo bem? E agora consegui o sinal bom. O sinal tá bom agora. Legal, vamos lá então. Eu estava falando aqui com o pessoal sobre marketing digital, né, de como a gente tem que se posicionar, chamar a atenção das pessoas. Mas aí eu vou retomar aqui para a transformação, né? E aí a pergunta que eu tinha feito é que eu vi sempre o senhor investindo muito em treinamento, investindo nas pessoas, né? Trabalhando isso com as pessoas. E eu queria saber qual que é o grande desafio de uma empresa, e como um líder também, conseguir impactar a vida das pessoas para que elas também tenham consciência de que elas precisam buscar essa transformação, né? É querer treinar, querer estudar, querer aprender cada vez mais. Qual que é o grande desafio, senhor Itamar? Como eu estava falando, o grande desafio é exatamente porque o nosso racional, o nosso córtex, o nosso pensamento que guia toda a evolução humana e que inclusive levou a raça Homo sapiens a supremacia das outras raças e só sobreviveu ela, é em função da sua inteligência que se chama racional. A racional, nós temos três dimensões, né? O pensar, o sentir e o agir. E o pensar é o racional, o sentir é o emocional e os instintos são a maneira de agir, é que nos faz ação. Isso nós temos. E o mais importante deles é muito lerdo, preguiçoso. E por que ele é preguiçoso? Porque ele gasta muita energia. E nós economizamos energia sempre. Então, nós utilizamos muito o cérebro instintivo da sobrevivência, muito o emocional e pouco o racional. E isso impede que nós aprendamos mais. Somente algumas pessoas que nascem com uma certa capacidade de domínio dos instintos e das emoções e que conseguem raciocinar cientificamente falando, né, do ponto de vista científico. Claro que o ser humano não é só pensamento racional, mas os negócios precisam de racionalidade. E isso, como nós somos preguiçosos, então esse é o maior desafio. Desafio de tirar as pessoas da inércia, as pessoas de só responder as coisas por instinto, de sair do mundo da conversa de alto desempenho, que dá trabalho. As pessoas querem conversar amenidades, querem falar mal da vida dos outros, querem fofocar, querem fuxicar, querem ficar assim no estado bem vegetativo. E isso impede exatamente, é o grande desafio. E a técnica das chamadas 3 leis do desempenho é exatamente você organizar essa maneira de ser de tal maneira que você utilize mais o pensamento racional. E qual é essa maneira de ter? É você colocar, por exemplo, o passado no passado, que é uma perda de tempo muito grande. É você colocar essa questão da fofoca, do falar mal dos outros, em segundo plano, quer dizer, cortar o máximo possível isso. Claro que você começa a atrapalhar muitas pessoas, porque as pessoas não gostam disso. E começar a organizar como é que está o pensamento. Aquilo que você, por exemplo, acontece uma coisa consigo, aí você coloca lá na sua pasta, futuro, vou usar isso no futuro. E aí passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, essa pasta não é mais futuro, ela é passado. E as pessoas ficam buscando lá coisas do passado, soluções para o presente. E já mudou a realidade e não tem nada. Então, as soluções, nós erramos muito em tomar decisões, porque nós tomamos decisões pelo retrovisor. Isso chama-se dirigir a vida ou os negócios pelo retrovisor. Então, esse é o grande desafio que a gente tem. Com as leis do desempenho, como nós sabemos que, por exemplo,
o meu desempenho é como eu enxergo o mundo, e como eu enxergo o mundo aparece na linguagem, se eu mudar a linguagem, eu mudo a percepção do mundo. E aí eu adoto uma linguagem de futuro. Isso me impele à frente. Quer dizer, é exatamente um ambiente de alto desempenho, como é o empresarial, precisa de pessoas que trabalham com alto desempenho. Quer dizer, não, são linguagens diferentes, é uma linguagem não descritiva, é uma linguagem afirmativa, declarativa, são todos diferentes. Então, no linguajar está exatamente está impregnado dessas falhas ou dessas características nossas que nos fazem dirigir os negócios olhando pelo retrovisor e não pela frente, como deve ser. Mas, mesmo assim, nós conseguimos avançar. Por exemplo, essa epidemia tem um fator interessante que ela vai nos tirar de algumas posições de conforto e vai nos obrigar a andar mais, andar correto, andar no caminho certo. Logicamente que ninguém sabe exatamente para onde, como é que vão sair dela, mas sabemos que vão sair diferentes. Nas empresas, por exemplo, eu não sou especializado na área de digitalização, de transformação digital, mas eu sei que ela é inevitável e ela veio para ficar. Então, as empresas que têm sistemas digitais, ainda só aumentando a velocidade, aumentando coisa, isso não é transformação digital. A transformação digital é mais profunda. Ela prevê a transformação do negócio, do core business do seu negócio. A maneira de encarar diferente o consumidor, quer dizer, a maneira de encarar a organização de comando e controle, a necessidade e possibilidade de você falar da presidência da empresa com a ponta lá, quem está lá no balcão, quando é o caso do comércio, ou quem está lá na rua com o vendedor, ou qualquer outra força em qualquer outro tipo de empresa. A tecnologia nos dá essa vantagem. Então, com essa epidemia, no meu ver, vai ser acelerado esse processo, porque muita gente nem se importa e nem tem preguiça de baixar um programa, olhar uma tecnologia nova, entender pelo menos ainda o que é esse mundo dos Bitcoin, o que vai acontecer no mundo, quando o Bitcoin já se fala em substituir empresas que hoje é a coqueluche da imprensa, que é o uberização, que criou esse terminologia, mas o passo seguinte, quando nós tivermos maior velocidade em termos de transmissão de dados, a revolução vai ser para você, inclusive, eliminar a interferência de empresas como Uber ou as similares. Então, o grande desafio é tirar as pessoas da sua área de conforto. Esse é o problema. Perfeito. Senhor Tamar, sempre uma aula, né? Sempre uma aula quando a gente fala com o senhor. E assim, o pessoal está até impressionado aqui com o senhor está falando, com tanto conteúdo, né? Em tão pouco tempo, a quantidade de conteúdo. Quando a gente fala dessas leis do desempenho, né? Eu estou até aqui com um livro na mão. Esse livro é o melhor livro que tem. Esse livro eu já li umas 2 ou 3 vezes, e é bom ler ele em cada tempo diferente para você entender, porque ele trata de comportamento. Exatamente, porque o senhor falou muito, né, da questão comportamental e a gente ter essa visão de futuro. E a maioria das pessoas que acabam ficando estagnadas é que elas estão presas no passado. Então, por exemplo, o jeito que a gente trabalhava já ficou no passado, depois dessa pandemia. Não tem como voltar ao que era antes. A gente agora tem que olhar para o futuro e saber como que vai ser esse novo normal. Né? Não adianta olhar mais para trás e falar, não vejo a hora de passar a pandemia para voltar como era antes. Né? Isso não existe mais. Né? E aí, senhor Tamar, esse livro aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou sortear ele, tá bom? Com o pessoal que está participando aqui da live. Eu vou sortear para eles depois esse livro, que é bem legal. O senhor falou sobre ele, né? Das leis do desempenho. E isso impacta bastante. E, senhor Tamar... Eu queria falar um pouquinho sobre o livro, o seguinte. Esse livro, ele é diferente dos livros de autoajuda. Ele te dá ferramentas para você tomar as decisões que você desejar. Ele não é autoajuda. A autoajuda é outra filosofia.
é uma filosofia que faz mudança, mas não faz transformação. E transformação é diferente. A transformação, você atenta para a palavra transformação, ela está ligada à transformação da lagarta, né, da borboleta. Aquele processo. É um processo de mudança. O depois não é igual ao antes mais. E a mudança, apenas você muda algumas coisas. A linguagem que usamos hoje do dia a dia das empresas são linguagens de mudança. Não mesmo, não ser uma gambiarra e apenas para acelerar o processo. Por exemplo, se você tem um core business desfocado da realidade, quer dizer, dos consumidores, você vai agilizar aquilo que não é o que os consumidores estão querendo. Então, tem hora que digitalizar é pior do que deixar como antes. É igual propaganda. Se você não tem uma comunicação correta, autêntica, uma comunicação efetiva, você acaba atrapalhando. Porque antigamente nós falávamos que a propaganda é a alma do negócio. Pode ser a desgraça se você comunica algo que seja fora do que o consumidor precisa, necessita, e ele confiar em você. Então, essa questão da confiança é fundamental nas empresas. E não adianta romantizar ou teatralizar, fazer um teatro. As pessoas querem ver hoje a realidade. As redes sociais estão levando para isso, claro. Nem todos, né? Mas uma grande parte. Não se pode falar muita bobagem na internet. A internet é um lugar que você pode se mentir mais rápido, mas é um lugar também mais rápido de você ser desmentido. Sim. Então, quer dizer, essa questão da autenticidade, da veracidade, da transparência, são coisas fundamentais. Não adianta você vir com conversinha fiada para o funcionário se ele sabe que você age de forma diferente. O seu discurso tem que bater com a ação. E se você não pode fazer ação, então não se comprometa. Então, são coisas fundamentais nesse momento de sair essa crise mundial, que também, no meu ponto de vista, estudando o assunto das epidemias no mundo, ela poderia ser evitada ou pelo menos minimizada se houvesse concordância. Mas você sabe que o mundo todo está numa confusão danada. Você tem uns apelando para a ciência como pura coisa, uns apelando para a economia, outros apelando para... E, na verdade, não é ciência pura, não é economia pura, não é medicina pura, não é nada. Ela é um conjunto de coisas da sobrevivência da humanidade. A humanidade sempre fez isso. Ela sempre optou para aquilo que fosse menos danoso. Então essa nós temos hoje uma economia completamente mundializada, vamos dizer assim, globalizada, e que nós entregamos aos chineses as fábricas de matéria-prima, entregamos às hindus a nossa farmácia, a nossa produção de farmacêutica. Esse assunto, isso vai ser resolvido nesses próximos anos, isso é assunto que vai ser mudado. Ou seja, a globalização leva uma pancada bastante grande, porque vai voltar parte do nacionalismo. Não o nacionalismo lá da década de 50, 40, no início do século, mas um nacionalismo que compreende, por exemplo, a saúde com muito mais cristalino os olhos. Quer dizer, a sobrevivência da humanidade ela está questionada, porque o pavor foi tão disseminado, e aí teve a culpa, a junção da clássica comunicação, né, das televisões, né, das redes de comunicação, jornais e tudo, e a internet com as redes sociais, e uma guerra entre elas ainda também, para quem fosse mais malvado, né? Quem desse mais ênfase à desgraça, à miséria. Isso é um pânico que criou no mundo. Então, por isso que eu falo, olha, não olhe muito a televisão, por favor. Olhe algumas coisas, estudem algumas que estão em debate, que você consegue ver uma posição de um lado e de outro. Não fica naquilo que está chancelado na televisão. Esse mundo não nos pertence. Esse mundo é um mundo de guerra por audiência. É um mundo, no caso político, por vaidades. É um mundo que cada um quer toma um rumo e acha que está certo. E esse rumo, ninguém sabe qual o rumo que está certo. O rumo que está certo é o rumo do bom senso,
do criterioso, de usar, de ouvir ao outro lado, de ouvir as duas partes, quer dizer, e ir dirigindo. E na empresa, por exemplo, nós temos um comitê de crise, ele se reúne todo dia. E eu falei, sempre, todo dia é um dia. Nós não temos compromisso com as ideias erradas de ontem, se elas estiverem erradas. Se elas estiverem certas, tudo bem. Mas não tem que concordar porque alguém concordou ontem, mas tem que sim verificar qual é a realidade hoje. E assim a gente vai seguindo a jornada para sair dessa crise que não é só do Brasil, é mundial. Perfeito. Você, Tamar, impressionante, né? A gente falar sobre isso, né? Que a gente vai voltar e aí provavelmente, né, vai ter a gente vai parar de comprar muitas coisas da China e vários países vão parar de comprar. A gente vai começar a investir mais internamente, né, para poder explorar mais isso. Então, assim, é muito, muito, muito legal essas mudanças que vão ter, né? E aí, por exemplo, na Embeleze, como que a Embeleze ela se movimentou demais, né, para poder sair dos meios tradicionais, né? Ela saiu muito do investimento só na TV, foi para o digital, começou a mexer também em distribuição. Hoje não está só no Brasil, mas ela está também em outros países, né? A Embeleze também começou esse processo de globalização. E como que está sendo na Embeleze, né, essa mudança, essa transformação digital, né? Porque trabalhar a transformação de vida, mas também levar o produto lá na ponta para as pessoas. Como que é na Embeleze isso? Como que está acontecendo? Nós temos a sorte de ter escolhido um propósito, né, na época do propósito, de transformar vidas, porque nós achamos que transformando a vida dos nossos colaboradores, nossos funcionários, nós transformamos a vida da empresa. Nós acreditamos que antes de qualquer coisa estão as pessoas. As pessoas que trabalham na Embeleze são mais importantes que os clientes, porque os clientes são tratados por elas. Quer dizer, então, essa preocupação e fomos buscar um conceito, quer dizer, no código de beleza, que é promover a vida no planeta, quer dizer, e não há mais transformador do que beleza. É lógico que a procriação, quer dizer, a gravidez e a coisa, logicamente que é suprema. Mas antes disso, a beleza é que leva à perpetuação da espécie. Então, nós temos um conceito de beleza completamente diferente do que está na imprensa, do que está na mídia. Não é nada de fashion, nada de vaidade, ela simplesmente é ligado à vida. Inclusive os conceitos de homem que vê a mulher, com beleza na mulher, e aí, no caso, a beleza está na mulher, porque o nosso desenvolvimento humano, ele se deu no início, era muito difícil a procriação, porque o provedor, às vezes, não tinha, era um meio nômade. Ele é caçador e colhedor, e teve que ter essa atitude da mulher de tentar controlar o seu provedor. E isso que gerou até chegar à monogamia, né, que foi um avanço da própria relações de propriedade. E, então, toda a evolução, nós fomos buscar aí nesse código, nessa maneira de ser, que sempre foi, onde fomos buscar a questão da beleza, e aí veio uma transformação. E a mulher, por exemplo, ela mais que o homem, ela se transforma o tempo todo. Então, todo esse conjunto de estudo que a gente fez sobre a consumidora, a mulher, nos trouxe para a filosofia da empresa. Então, quando chegamos nessa época, a transformação se tornou algo essencial e, a certo ponto, já facilitador, porque nós já tínhamos o domínio desse conceito. Então, a transformação é fundamental. Isso, como todas as guerras, todas as revoluções, todas as grandes epidemias sempre trouxeram transformações. Isso é histórico. E essa, inclusive, uma das coisas que eu fiquei estudando agora, parei de ler, porque ler um corriqueiro para a gente aprender. Mas quando tu tem um problema iminente, o presente como o atual, eu fui estudar as epidemias. E verifiquei que após a epidemia, por exemplo, na década de 20, que foi logo após o surto da gripe espanhola,
houve uma euforia, e houve muita criatividade na década de 20, reunido com a reunião de 22, na área literária. Então, essa história que a gente conhece da 22, da descoberta de fundamentais, por exemplo, da insulina em 21, quer dizer, foi pós. Então, muitas coisas nascem e se florescem durante essa crise. Então, não seria diferente essa, e essa é uma crise, não é só uma crise sanitária ou saúde, mas ela é uma crise econômica, porque as pessoas resolveram ficar dentro de casa. E isso de forma muito desordenada, de tal maneira que às vezes já poderiam ter saído, e ela continuou, porque não se considerou no início que cada região é uma região, cada país é um país, cada estado é um estado. E sim foi uma coisa vertical. Isso não. E, na verdade, a sorte é que ninguém conseguiu fazer isso, porque não há governo nenhum que consiga botar todo mundo em quarentena. E 50% pelo menos da população ficou fora. E como também essa doença, quem não quer aceitar, porque geralmente é bem de vida, mas ela é uma doença de rico, ou quase rico. Então, os pobres nem querem trabalhar na casa do rico, porque lá vai pegar a doença e morrer, devido ao pânico que a imprensa fez, né, e junto com outros interesses que estão aí bem visíveis para quem interpreta o que as pessoas estão falando. Porque a gente não deve ouvir só o que as pessoas estão falando. O que elas, por trás delas, que elas estão dizendo. Eu analiso muito uma reunião, não pelo só que as pessoas estão falando, mas pelo que elas estão expressando, e sim por trás disso. Aliás, inclusive, eu falo com os maridos aí, para nós maridos, que não se preocupe com a briga que a mulher não, porque é tudo da angústia que ela está na quarentena. Essas coisas que ela está brigando não tem nada a ver com a briga, tem a ver com a angústia que as pessoas estão. Então é preciso ter paciência. E quem tem paciência é o homem, tá? A mulher não tem paciência, não. Então nós temos que ter paciência e não brigar por isso, não considerar normal. Porque a mulher normal é assim mesmo. Aliás, esse é o estudo que nós fizemos da mulher, que é para poder ter produtos que encantem ela. Exatamente essa compreensão profunda e da força que a mulher tem e daquilo que pode fazer. Aliás, a nossa candidata, não, a nossa melhor que trabalhou mais o produto Novex dentro do Big Brother, ganhou ontem o concurso. E para nós é interessante, porque ela se transformou lá, a declaração dela. Então, isso mostra a força que tem a beleza nas pessoas. E a angústia de estar hoje com os salões fechados, com as perfumarias fechadas, que muitos consideram supérfluo. Fala para a mulher que o produto dela é supérfluo, você vê o que acontece. Tem nada de supérfluo, tá? Ela é essencial, porque não é a vida só física, mas é a vida espiritual, a vida social. Ela é importantíssima e fundamental para a sobrevivência humana. Perfeito. Eu lembro, senhor Itamar, disso que o senhor falou, né, dessa questão de conhecer a mulher, né, conhecer o seu consumidor a fundo e de uma forma diferente. O que me impressionou muito uma vez foi participar de uma pesquisa que foi feita, e normalmente quando a gente faz o focus group, a gente pergunta para as pessoas no grupo, e as pessoas normalmente têm um líder lá dentro que acaba puxando a resposta dos outros, né? E essa pesquisa que o senhor liderou lá na Embeleze, as mulheres ficavam numa sala escura e com um pedaço de papel, tirando papel no chão, e elas andavam, e aí a gente ia colocando elas para entrar no subconsciente, e aí sim elas escreviam. Então, por exemplo, o que para elas é cabelo? E elas escreviam no papel depois de um momento de um relaxamento profundo. Então, aquilo que ela escrevia no papel era exatamente o que estava no inconsciente, e não com sugestão externa. Então, isso que o senhor está falando, as pessoas, às vezes, do outro lado, podem falar assim, é machismo, não sei o quê. Não, é muito estudo para poder chegar num resultado. É que o senhor está falando abertamente para as pessoas, né, que estão aqui. É muito estudo para poder chegar no produto ideal, para poder chegar numa estratégia de marketing ideal, para a gente conseguir impactar da melhor forma possível. Exatamente. São 3 pesquisas que existem no mundo.
Isso é uma pesquisa quantitativa, qualitativa e arquetipologia. Ou seja, estudo dos arquétipos, dos comportamentos inconscientes que nós temos. Então, esse método que você está falando aí, que é feito na terceira hora do grupo, que são 10 grupos que faz para determinar em várias regiões de um país, para descobrir exatamente qual é o código daquele assunto. Pode ser uma Coca-Cola, pode ser um cabelo, pode ser o que for, uma tinta para cabelo. Exatamente isso. Na terceira hora você desvenda o que está no inconsciente coletivo das pessoas, ela escrevendo, ela respondendo a seguinte pergunta. A primeira vez que você teve contato com esse ente, pode ser o cabelo, né? A história do cabelo, ou a mais impactante, e a última, para você pegar o mercado agora. E só essa pergunta, e ela responde do jeito que ela tem. Essa técnica é do professor Colter Rapelli, é uma técnica desenvolvida por ele. Eu não conheço outra metodologia para tirar do inconsciente. É lógico que os psiquiatras e o divã levantam individualmente, mas coletivamente eu conheço só essa. E aí ele faz a análise da redação que a mulher fez, e ali, se houver 3 pontos coincidentes, está dentro do código. E aí, como é feito um número de 250 pessoas, então você extrai dali o código. Nós dominamos assim como fazer a técnica. Agora, a análise que tem, ele conhece porque ele tem uma experiência muito grande. Nós não conseguimos fazer a análise. Então, a gente, quando faz, chama ele sempre para fazer esse trabalho. É um trabalho científico, é uma coisa que tem comprovação, quer dizer, nós inclusive, no nosso livro interno, nós publicamos na letra das pessoas que responderam e mostra lá onde tá os sinais do código. Quer dizer, essa metodologia, a arquetipologia, ela é fundamental. Porque o Dr. Colter fala muito bem. Não adianta você perguntar às pessoas assim, coisas do inconsciente. Elas respondem qualquer coisa. Qualquer coisa. Desde o que aconteceu bem antes com elas. E aí, você não tem na palavra. Pelo contrário, é ruim até essas perguntas, porque elas simplesmente podem te levar a erro. Porque você vai baseado no que ela respondeu e não é verdade. A verdade é outra. E nós temos uma metodologia, tem uma metodologia nesse livrinho aí, que você mostrou, chamada Operação de Fachada, que é uma das coisas mais difíceis de entender. Quando a mulher briga com você, ela está fazendo uma operação de fachada. Quando ela pergunta a hora que você chegar em casa, ela não quer saber a hora que chegar em casa, ela quer ter domínio sobre o provedor, que é você, homem. E aí é o seguinte, e os homens mais inteligentes falam assim, olha, meu bem, a hora que você queira. E chega a hora que ele for possível. A outro mais bobo, mais radical, por que você tem que controlar meu horário? Mas ela está controlando mesmo, porque ela quer saber, ela não quer saber a hora, ela quer o controle. E isso é instinto. É instintivo, nada errado. Nós somos assim e acabou. As mulheres são assim. Então, se as pessoas são assim, para que você vai ficar brigando porque ela é assim? Isso é uma idiotice muito grande, é o máximo de burrice. Se uma coisa é assim, é assim mesmo. Até tem a oração de São Agostinho que diz que você tem que compreender as coisas que é possível de você mudar e ter compreensão para separar as que é possível mudar das que não é possível mudar. Então, se as que não pode mudar, assuma ela e tuba. E não fica aí todo dia se enervando com a bobagem. Perfeito. Então, esse livrinho aí é muito bom, tá? É pena que nós não temos mais literatura dele. Tá? O pessoal da Vanto, que escreveu esse livro, eles não são muito propagandistas, porque eles têm uma visão de missionária no mundo, né? Para fazer a diferença. Então, eles não são marqueteiros, tá? Eu até acho, por um lado, bom, mas, por outro lado, esse conhecimento não passa para muitas pessoas. E é uma pena. Verdade. Seu Tamar, a gente está aqui acabando o tempo, né? A gente perdeu um pouquinho no começo lá. A gente tem aqui 1 hora para falar, a gente perdeu um pouquinho. Mas, assim, espetacular tudo que a gente conversou. Eu acho que tinha muito mais assunto para a gente falar aqui. Poder aí ouvir o senhor, tem muita coisa legal. Esse livro aqui, eu vou sortear, então, esse livro. Como que vai ser o sorteio desse livro aqui? Eu vou fazer um post agora, acabando essa live, eu vou fazer um post sobre essa live que a gente fez. E as pessoas vocês vão ter que marcar 3 pessoas
tá? 3 pessoas lá no sim. seu post. Aquele que receber a curtida dessas 3 pessoas que marcou primeiro, vai levar esse livro, tá bom? Então Tá eu vou bom. olhar lá, se tal pessoa marcou 3 pessoas e as 3 pessoas já interagiram com o post dela, já interagiram lá, curtiram a marcação, vai ganhar esse livro. A primeira pessoa, tá bom? A gente vai fazer isso daí. Então, eu queria dar 2 assuntos mais. Um, falar sobre esse livro, continuando aí. Esse livro, cada funcionário da Embeleze recebeu um livro desse. Todos os funcionários que chegam recebem um livro gratuitamente. Tem um problema gratuito, porque as pessoas que acham que é gratuito não tem valor, né? Mas é uma condição que a empresa faz para as pessoas lerem. Outro dado que eu queria falar é o seguinte: não sou especialista em transformação digital, mas verifique nas suas empresas, na sua vida, se você não trata a operação digital, a transformação digital, como uma gambiarra, ou seja, como um quebra-galho, e alguma coisa assim que tem importância para você não ficar desatualizado. Não, isso não. Visto que ela entrou para chegou para ficar, ela vai atingir a educação, ela vai atingir vários setores, né? Ela vai atingir uma coisa que a medicina não deixa até hoje, e principalmente os vários órgãos que controlam a medicina, assim, desde o do Conselho Federal de Medicina, que é a consulta, a videoconsulta. Que isso vai facilitar muito, e vai ser necessário daqui a uns dias, porque daqui a uns dias a consulta através do robô vai ser muito mais efetiva, muito mais certa do que a humana. Já é assim na advocacia de contencioso advocatício. Os advogados de carne e osso acertam 70%. E os advogados máquina, que acumula todo o conhecimento, acertam 90% das decisões. Então, quer dizer, espera que vai chegar na medicina. É só nós conhecermos as barreiras, das barreiras de cartelização que, logicamente, as organizações médicas praticam, mas tem elementos dentro da área médica que é contra essa proibição, de tanto é que tem uma lei no Congresso para poder fazer a videoconferência. Eu, inclusive, marquei amanhã uma videoconsulta com o meu médico, até porque para quebrar esse. Se bem que eu não estou precisando de nada, que eu não estou sentindo nada, mas estava sentindo coisa domingo, então marquei, telefonei para ele, ele falou, vou marcar uma videoconferência. Tomara que isso continue e a gente perceba, já seja uma mudança. Isso, além de baratear, vai salvar muitas vidas e vai tornar muito... Você mesmo no interior, como no interior do Rio de Janeiro, você pode ter uma medicina de alto nível, daquela lá da nata da medicina de São Paulo. Seu Tamar, obrigado. Tem 20 segundos aqui só do Instagram, vai derrubar a gente. Muito obrigado pela participação, obrigado mesmo. A gente vai ter que marcar outro bate-papo, porque o pessoal está pedindo aqui, tá? Sem dúvida, estou à disposição. A gente faz no YouTube, a próxima que daí a gente vai ter bastante tempo. Pessoal, obrigado pela participação.